Oi, galera, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre campo elétrico. Nessa parte, a gente vai aprender a calcular o campo elétrico, utilizar a fórmula e a desenhar o vetor campo elétrico proveniente de uma carga positiva ou negativa. Nós vamos também aprender a desenhar o campo elétrico resultante. Tem três exemplozinhos muito simples aí que nós vamos desenvolver juntos. Caso você queira revisar a primeira parte, ela vai estar aqui, ó. Beleza? Clica aqui que você vai ver a nossa primeira parte da nossa aula, que é uma parte mais conceitual, mas também é muito importante. Vamos lá? Valor do campo elétrico, né? A gente viu tudo conceitualmente até agora. Então vamos ver o valor desse campo elétrico. Como que eu calculo o campo elétrico gerado por uma carga pontual? Essa fórmula serve para campo elétrico gerado por carga pontual. Tá? Isso aqui não vai servir para um corpo, sei lá, quadrado. A não ser que você esteja muito distante desse corpo quadrado, tá? Aí você pode pensar nele como um corpo pequenininho, mas, via de regra, essa fórmula serve para um campo elétrico gerado por carga pontual. Beleza. Como que eu calculo? Como eu estou querendo o valor do campo, a carga pode vir, deve vir em módulo aqui. Porque não interessa se essa carga, se esse campo tem menos ou mais valor. Valor é módulo. Em que o sinal vai influenciar? Para a gente saber se esse campo é de aproximação ou de afastamento. Esse K é a constante elétrica do meio, é a mesma constante que a gente utiliza para a força elétrica. Alguém perguntou assim, dá para demonstrar essa fórmula com as duas fórmulas de força elétrica? Não, dá para eu mostrar para vocês, né? Primeiro a gente vai ver o campo elétrico aqui, mas dá para mostrar para vocês como que a gente trabalha quando uma carga entra em uma região de campo. Mas sim, tá? Essa fórmula aqui, se eu multiplicar por outra carga aqui, ela vira força. Beleza? Então, olha só, o K é a mesma constante que a gente tinha da constante elétrica, então a constante elétrica do meio. O D é a distância que eu estou da carga, tá? E o Q é o valor da carga, tá? Vamos colocar as unidades aqui agora. Campo elétrico. Campo elétrico a gente pode medir de duas formas. Ou você mede em Newton por Coulomb, N/C, ou você mede em volts por metro. Ambas as medidas são aceitas no sistema internacional. A constante elétrica do meio, quanto que ela vale? 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, quando é o vácuo. Ah, e se não for o vácuo? Ah, tem que te dar, o exercício vai te dar. O valor da carga tem que ser em Coulomb. Não pode ser em milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. Isso vocês têm no caderno de vocês já. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que essa aqui é uma carguinha de 2 nanocoulombs. E eu quero calcular o valor do campo elétrico aqui, ó, a uma certa distância dessa carga. Aqui nesse ponto. Não tem nada aqui, é só um ponto que está a 2 metros dessa carga. Qual que é o valor do campo elétrico aqui? Vamos chamar aqui de um ponto O qualquer. Quanto que vale o campo elétrico aqui nesse ponto O? A distância vale 2 metros. A carga, 2 nanocoulombs. Então, é 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Nano é menos 9. Basta eu substituir aqui. Tá bom? Então, o campo elétrico daquele ponto O é K vezes o valor da carga em módulo. Se fosse positivo ou negativo, seria o mesmo valor, né? Se fosse mais 2 ou menos 2 nanocoulombs, dividido pela distância ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a 9. O Qzinho é 2 vezes 10 a menos 9. E o D são 2 metros ao quadrado. Eu posso cortar o 10 a 9 com 10 a menos 9. O campo elétrico do ponto O vai ser 9 vezes 2, 18. Dividido por 4, 4,5. Você pode escrever 4,5 newtons por coulomb ou 4,5 volts por metro. Esse é o valor do campo elétrico ali, é o valor da influência da carga naquele ponto. Beleza? Tá? Fazer fórmula, resolver fórmula, substituir valores, é para a gente lembrar, para a gente guardar a equação.
É para isso que serve, é para isso que as apostilas, os livros trazem tanto exercício para você substituir valores. Nada mais do que isso. A gente tem que entender mais os conceitos do que ficar só substituindo valores. Então aqui, ó, agora eu sei quanto que é o valor do campo elétrico aqui. 4,5 volts por metro ou 4,5 newtons por coulomb. Beleza? Nesse ponto O aqui. O que é o vetor campo elétrico? Vetor é uma seta, né? Isso a gente já sabe. Eu fiz uma revisãozinha com vocês. Então, qual é a seta que representa o campo elétrico? Basta você imaginar uma linha de campo. Não precisa desenhar ela, mas, por exemplo, vamos supor que eu queira representar o campo elétrico aqui nesse ponto. É um ponto do espaço, não tem nada ali. Isso aqui é uma carga positiva. A gente combinou que vermelhinho é positivo. Então, uma carga mais que qualquer. Tanto faz o valor dela. Eu quero representar o vetor campo elétrico nesse ponto aqui. É um ponto do espaço qualquer. E depois eu vou representar um campo elétrico num ponto qualquer aqui embaixo. Então, aqui e aqui. O que eu posso fazer? Eu vou imaginar uma linha de campo passando por ali. Se você quiser fazer pontilhado, pode até fazer. Só para você saber qual é a direção desse vetor campo elétrico. E aqui eu vou imaginar uma linha de campo passando por esse ponto. Essa linha, ela é uma linha de afastamento, porque a carga é positiva, tá? E ela passa por esse ponto. A partir daí eu desenho uma seta representando esse vetor campo elétrico. Nesse ponto, deixa eu colocar de outra cor. Nesse ponto, essa seta apontaria para cá, ó, e aqui essa seta apontaria para cá. O vetor campo elétrico, ele sempre tem a direção de uma linha de campo. Se essa linha de campo for retinha aqui, ó, ela vai estar em cima da linha de campo. Tá? Se essa linha de campo fosse uma linha curva, esse vetor campo elétrico ele seria tangente. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas, se a carga é positiva, aqui eu tenho um valor de campo elétrico, ó. Ele é maior, a seta é maior porque eu estou mais próximo da carga. Aqui eu vou ter um campozinho, vou chamar de E' só para não falar que é o mesmo, né? Aqui eu tenho uma setinha menor, só para representando que à medida que eu afasto de uma carga, o campo elétrico diminui. Se essa carga fosse negativa e eu quisesse representar o campo elétrico a partir de uma seta, vamos pegar dois pontos. Vamos pegar um ponto aqui assim e vamos pegar um ponto aqui, ó, mais próximo. O que eu imagino? Uma linha de campo passando por esse ponto. Como essa carga é negativa, vamos colocar aqui um menos Q qualquer. A linha de campo morre nela, né? Então, nesse ponto, eu teria uma seta apontando para a carga. Aqui também, ó. Eu teria uma linha de campo morrendo nela. Então, aqui, deixa eu pegar aqui. Nesse ponto, eu teria uma seta na mesma direção da linha de campo, apontando para a carga negativa, e aqui eu teria que fazer uma seta maior. Por quê? Porque eu estou mais próximo da carga. Então, o vetor campo elétrico, quanto mais próximo da carga tiver, maior ele vai ser. Então, o vetor campo elétrico é só uma seta que aponta para fora do corpo, se o corpo for positivo, ou para dentro do corpo, se ele for negativo. Certo? Imagina a linha de campo, que aí você não vai errar. Ah, e se eu tiver uma linha de campo meio torta, assim, por exemplo, ó, não é uma carga pontual, mas é um corpo que faz isso aqui, quer ver? Vamos supor que é uma linha de campo que faz assim. Ela está fazendo nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um corpo positivo gerando essa linha e aqui um corpo negativo recebendo essa linha. Não sei qual que é o formato deles e tal, mas se a linha está vindo da esquerda, é porque tem alguma coisa positiva aqui, pode ter alguma coisa positiva aqui, e se ela está indo para a direita aqui, no canto direito da tela, pode ter uma coisa negativa aqui recebendo. Vamos supor que eu queira o vetor campo elétrico aqui, ó, nesse ponto. E o vetor campo elétrico aqui, e o vetor campo elétrico aqui. Tá bom? Só em relação a essa linha, só para entender para onde que vai a direção e o sentido disso aí. Como que eu representaria? Nesse ponto aqui, ó, a linha tem que ser tangente, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo. Tangenciando, só toca em um ponto.
aprenderam com o Zé Wilson e com o Bruno. Aqui, ó, ela tem que tangenciar essa linha de campo. E aqui também. Quando essa linha, então, ela é curva, o vetor campo elétrico tangencia, né, essa linha de campo. O Thales perguntando assim, o que acontece com as linhas de campo durante um curto? Né? Um curto-circuito, ele é uma diminuição repentina da resistência e um aumento repentino da corrente elétrica. Como a corrente elétrica é gerada por um campo elétrico, né, esse campo elétrico aumenta demais, então a quantidade de linhas vai aumentar, e gerando um curto-circuito. Tá bom? Então, quando a linha de campo for curva, você vai sempre colocar na mesma direção, né, o vetor, mas tangenciando essa linha de campo elétrico. Ok? Então, olha só. Aqui a gente está pensando em uma carga gerando campo, né? Vamos pensar se eu tiver mais de uma carga gerando esse campo. Por exemplo, duas cargas positivas. Qual vai ser o campo gerado por essas cargas? Eu vou colocar alguns pontos aqui. Ó. Vou colocar um ponto aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu quero saber o campo elétrico resultante nesse ponto aqui de cima e nesse ponto aqui entre as duas. O que eu faço? Agora nós vamos fazer mentalmente, sem desenhar o pontilhar. Ó, existe um vetor campo elétrico apontando para cá. Não existe? Porque existe uma linha de campo saindo dessa carga da esquerda, passando por esse ponto. Então, essa carga da esquerda, eu vou chamar ela de carga A. Ela gera esse campo elétrico A. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, você bota a setinha em cima do E. Essa carga elétrica B, ela vai gerar ali um campo elétrico também saindo dela, para cá. Vamos fingir que elas têm o mesmo valor de carga, só para ficar mais fácil. Então, esse aqui é o nosso EB. Como são duas grandezas vetoriais, na hora de somar essas grandezas, eu tenho que usar as regrinhas que a gente usou, que a gente aprendeu na última aula nossa presencial, né? Ou penúltima aula presencial, penúltima, sobre como somar vetores. Tá? Se esses vetores estão começando ambos no mesmo ponto, eu vou somar eles usando a regra do paralelogramo. Então, aqui, ó, eu faço um lado paralelo ao EA, lá em cima, começando do EB, e faço a mesma coisa. Um lado paralelo ao EA, começando do final do B, um lado paralelo ao EB, começando do final do A. O vetor resultante está aqui no meio, né? Ó. Então, nesse ponto, vamos chamar ele de ponto S. Nesse ponto, o campo elétrico está apontando para cima. Por quê? Porque ele é o resultado da interação do campo gerado pelo A e do campo gerado pelo B. Esse é o nosso campo elétrico, vamos chamar ele de R, resultante aqui. Beleza? RS, resultante no ponto S. Se eu pegar aqui, vou chamar esse aqui de um ponto P, um local no espaço P qualquer. No ponto P, eu vou ter também dois vetores campo elétricos, porque eu tenho duas cargas, A e B. Então, vamos desenhar o vetor elétrico, o vetor campo elétrico gerado por A. Né? Vai vir aqui uma linha de campo. A gente falou que elas têm o mesmo módulo, né? Vamos escrever isso só para a gente não esquecer. Essa carga aqui tem módulo Q e essa carga aqui tem módulo Q. Vamos fingir que o ponto P está exatamente no meio das duas, tá? Ele é o ponto médio entre as duas cargas. O campo elétrico de A vai apontar para a direita. Esse é o nosso campo EA. O campo elétrico de B vai apontar para a esquerda, porque sai de B, uma linha de campo sai de B, né, e vai para a esquerda. Como a gente falou que essas cargas têm mesmo módulo e o P é o ponto médio, né, o campo elétrico é dado por K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Ou seja, as cargas são iguais, a distância é igual. Ou seja, o módulo de EA é igual ao módulo de EB. Lembra que quando eu desenho sem a setinha em cima, eu estou falando do módulo do vetor? Então, o módulo do vetor EA é igual ao módulo do vetor EB, porque a distância é igual e as cargas são iguais. O que acontece com dois vetores que são opostos e de mesmo módulo? A resultante deles dá zero. Então, aqui, ó, se essas cargas são iguais, o campo elétrico resultante é zero. Um vetor
anula o outro. Então, se eu tiver cargas iguais, o ponto médio entre elas sempre vai ter campo elétrico nulo, certo? Mais um exemplo. Agora eu tenho uma carga positiva, vou falar que é uma carga mais Q, e uma carga negativa menos Q. Tem módulos iguais, mas uma é positiva e a outra é negativa. Se eu fizer a mesma brincadeira de colocar aqui em cima e colocar no ponto médio entre as duas, o que, que vai dar agora? Vamos desenhar os vetores aqui. A carga negativa gera um campo elétrico apontando para ela. A partir desse ponto, teria uma linha de campo, né, passando aqui, vai apontar para ela. A carga positiva gera um campo saindo dela, para cá. Então, a perguntinha aqui, vamos ver. Abud, qual é o módulo do campo elétrico resultante naquele ponto S? Maria Eduarda, para a gente saber qual que seria o módulo, a gente teria que saber o módulo de EB e o módulo de EA, e também a gente teria que saber o ângulo entre os dois, né? Como são dois vetores com um ângulo θ entre eles, qual que seria o módulo do resultante? Resultante S ao quadrado seria EA ao quadrado mais EB ao quadrado mais 2 vezes EA vezes EB vezes o cosseno do ângulo θ. É aquela fórmula de soma de vetores quando a gente tem um ângulo que não é, né, 90, nem 0, nem 180, tá bom? Mas o que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa mais qualitativa, desenhando os vetores e tentando entender para onde que o vetor resultante aponta. Depois, na próxima aula, semana que vem, a gente vai fazer coisas mais quantitativas, com quantidade, valores. A gente vai ver também a força elétrica nascendo do campo elétrico, esse tipo de coisa. Na aula de hoje eu quero só que vocês entendam mais conceitualmente e qualitativamente, beleza? Porque o conceito também é importante. Então, ó, carga negativa faz um campo elétrico de aproximação, carga positiva de afastamento. O campo elétrico resultante aqui, ó, vamos fazer mais qualitativamente para a gente ganhar tempo. Como eu somo dois vetores, o campo elétrico resultante estaria aqui no meio. São dois vetores que a gente não sabe o ângulo entre eles, mas do jeito que a gente desenhou aqui, vai dar um campo resultante aqui para a direita. Esse é o campo elétrico resultante aqui. Tá? Ele está apontando para a direita. Se fosse o ponto médio, vamos de novo falar que esse aqui é o ponto médio entre essas duas cargas. A carga negativa faria um campo elétrico de aproximação para a direita. E a carga positiva faria um campo elétrico de afastamento, né? Então, ó, eu tenho dois vetores apontando para o mesmo lugar. Quando dois vetores apontam para o mesmo lugar, como que eu calculo o vetor resultante? Basta eu somar os módulos desses vetores. Então, ó, o vetor vermelho gerado pela carga positiva e o vetor azul gerado pela carga negativa, juntos, somados, vão dar um campo elétrico resultante apontando para a direita. Certo? Então, aqui no meio, né, no ponto médio, eu não tenho um campo elétrico nulo mais. Eu tenho um campo elétrico resultante diferente de zero, porque essas cargas são opostas. O Igor está perguntando assim, Abud, você pode enviar algumas listas de exercícios de campo elétrico, por favor? Com certeza, Igor. Eu vou enviar para vocês, tá? Após toda a aula minha, que for à distância, né, essas teleaulas que a gente está fazendo, toda aula eu vou gerar uma lista de exercícios e vou colocar lá no Google Classroom para vocês. E eu envio também no grupo, tá? Mas o legal do Classroom é que ela fica gravada lá na minha aba, né? No meu tópico. Rafaela perguntou, para fazer o vetor campo elétrico, eu sempre vou olhar cada carga sozinha? Primeiro você olha cada carga separada, né? E depois você soma aqueles vetores gerados por essas cargas, tá bom? Não, o campo elétrico, ele não interage, tipo assim, a gente está olhando o campo elétrico aqui nesse ponto. Então, esse ponto do espaço, esse local do espaço, porque o campo não é uma coisa que representa uma grandeza que varia com a posição, nessa posição, quais são os campos que estão atuando ali? Estão atuando o campo vermelho e o campo azul. Esses dois campos, quando interagem entre si, o que eles geram? Um campo elétrico resultante
para a direita. Nesse ponto do espaço, nessa região do espaço, quais são os campos elétricos que existem ali? O campo vermelho e o campo azul. Quando os dois interagem, para onde que é o campo resultante? Para a direita. Beleza? Então, primeiro você olha o campo gerado por cada carga, naquela região onde você quer, e depois você soma esses vetores. Lembrando que somar vetores pode significar uma subtração de módulos, né? Porque depende do ângulo entre eles. Último exemplo. Vamos imaginar que isso aqui é um triângulo equilátero e eu quero o campo elétrico resultante no meio do triângulo equilátero. Vamos supor que essas cargas têm todas o mesmo módulo, mais que, menos que e mais que. A Ana Júlia perguntou assim, Túlio, se no exemplo anterior as duas cargas fossem negativas, iria somar? Não, ia ser igual a esse aqui. Porque uma ia gerar um campo contrário ao outro, a gente ia anular os dois campos e o campo resultante seria zero no meio. Sempre que eu tiver cargas iguais que eu falo, iguais em módulo e iguais em sinal, o ponto médio entre elas vai ter um campo elétrico zero. Ali no eixo que liga as duas, aquele ponto médio do eixo que liga as duas tem sempre campo resultante igual a zero, se essas cargas forem iguais em módulo e em sinal. Vamos lá, vamos desenhar aqui. A gente tem dois campos vermelhos, essa carga faz um campo elétrico para cá, saindo dela, essa carga faz um campo elétrico para cá, saindo dela. As distâncias são iguais e tal. Essa carga azul vai fazer um campo elétrico na direção dela. O que eu faço quando eu tenho três vetores para somar? Eu vou fazer isso aqui ali, tá vendo? Espera aí que eu vou trazer esse desenho para cá. O que eu faço quando eu tenho três vetores para serem somados? Primeiro eu somo dois deles, vou escolher os dois vetores vermelhos primeiro para eu somar. Então tem um vetor vermelho para cá e um vetor vermelho para cá. Eu somo esses dois. Eu não estou somando o azul ainda. Aí a resultante entre esses dois é esse vetor roxo, beleza? Aí eu vou pegar esse vetor roxo e trazer ele para cá. Ó. Esse vetor roxo veio de onde? Veio da interação desses dois vetores vermelhos. Agora eu somo um vetor azul com um vetor roxo. Então, meu vetor resultante total vai ser algo para cá. Ó. Primeiro eu somei os dois vermelhos, obtive o vetor roxo. Trouxe o vetor roxo para cá, ele interagiu com o vetor azul, eu gerei o vetor laranja aqui, esse é o meu campo elétrico resultante. Então, quem tinha perguntado aqui, ó, a Ana Júlia perguntou, né? Sim, eu tenho que fazer um de cada vez e soma de vetores a gente faz sempre de dois em dois, né? Então a gente pega dois, soma eles, pega o resultado e usa com o terceiro, tá?